Ora viva, seja bem-vindo a mais um Final Cut, podcast da Sport Tailors. Ora, connosco hoje temos um treinador, o licença UEFA Pro. Treinou bem recentemente em Portugal, mas também já o fez no Brasil. Aliás, foi de resto o primeiro treinador português a treinar no Brasileirão. É também um mestre das subidas, subiu o Farense, subiu o Estrela da Amadora e também o Famalicão. Falo de Sérgio Vieira, que está aqui connosco. Obrigado, Sérgio, por estás aqui. Falhei alguma subida aqui ou estou aqui todas? Não, esse foi todos os projetos em que eu participei de forma direta e bem abrangente naquilo que foram os objetivos de todos esses clubes e que culminaram com a subida de divisão. Diz uma coisa, neste momento não estás a fazer aquilo que mais gostas, mas fala-me do futuro. O que é que procuras neste momento para ti? Sim, eu não estou a fazer aquilo que mais gosto a nível profissional, em termos familiares e termos humanos. Estar diariamente presente com a minha família é fantástico, é a coisa mais importante da minha vida. Mas em termos profissionais, eu estou-me a preparar para o próximo passo, para que o próximo passo seja um passo assertivo, o próximo passo seja um passo de sucesso, seja onde for, com quem for, seja um passo que eu sinta que tudo que está em cima da mesa de objetivos sejam alcançados. E neste momento é isso, é assistir a jogos em Portugal, das diferentes ligas, é assistir jogos no estrangeiro, é preparar-me a nível das diferentes competências que um treinador, enquanto líder e enquanto homem, tem que ter. E é isso que eu faço diariamente para ir-me aperfeiçoando. Quando não estás a trabalhar e estás em casa, aproveitas a família, mas faz-te um homem diferente. Às vezes se calhar tem que te mandar espairecer um bocadinho, ou aproveitas cada momento porque sabes que a qualquer altura o telefone pode tocar e tens de ir embora. Sim, nós na vida vamos nos redescobrindo, não é? Enquanto seres humanos. Existe muita ideia, às vezes até por ouvirmos treinadores mediáticos a falar que um treinador tem que viver 24 horas a profissão, eu acho que nós, acima de tudo, os treinadores são seres humanos e têm que ser grandes seres humanos, e os seres humanos têm uma parte, que é a parte familiar, que é a base de tudo. Os seus valores, os seus princípios, o tipo de relações que estabelecemos com a nossa família, para que depois, posteriormente, no meio profissional, a gente consiga propagar esses valores que também tem em casa. Não com a mesma intensidade com as pessoas que amamos de casa, que é normal, ou do mesmo sangue, mas na profissão tem que ser com valores, com princípios muito parecidos, porque passamos muito tempo com essas pessoas no futebol, sejam jogadores, sejam staff, seja equipa técnica, seja direção, seja quem for, que convive connosco diariamente. Nós temos que ter formas de estar, ter valores, ter princípios que sejam muito idênticos àquilo que nós somos enquanto homens na nossa relação fora da profissão. E naturalmente aquilo que acontece quando eu não estou a trabalhar em casa não é muito diferente daquilo que acontece na profissão, embora nessa redescoberta constante. Porque tu não paras. Exatamente, mas nessa redescoberta constante eu tento cada vez mais, quando estou em casa, como este momento, esta fase da minha vida, poder dar atenção à minha filha, dar atenção aos meus pais, à minha esposa, aos meus sogros, aos meus irmãos, aos meus amigos, a pessoas que realmente, quando vem a parte da profissão, talvez a minha mente esteja muito mais ocupada com processos, com pensamentos relacionados com a profissão e não tanto com a vida nas outras relações. Mas é algo que eu tento, e acho que nós devemos, enquanto seres humanos, independentemente da profissão, devemos tentar exercitar ao longo da vida, porque a profissão é simplesmente a profissão, e a profissão é algo que foi criado pelos seres humanos há muitas e muitas décadas, talvez há séculos, para nós ocuparmos o nosso tempo para adquirir algo que nos ajude a viver.
e nisto numa visão mais simplista das profissões. E muitas vezes nós achamos que a profissão está acima da parte humana, da família, e não é isso. O que nós temos que saber é conviver com as duas, é valorizar as duas, porque depois na profissão também assim é. O conceito de família dentro da profissão também acho que é algo que tem que existir, na minha visão tem que existir, e no caso do futebol e das pessoas que envolvem o dia-a-dia do futebol, essa parte sentimental, emocional, essa parte das relações, acho que é determinante para depois para a conquista dos objetivos. Para haver também algum equilíbrio, né? Algum equilíbrio mental, até porque eu acredito, eu vivi também nesse meio, facilmente se pode tornar uma obsessão. Exatamente. Não é? Porque ganhamos, porque perdemos, porque não fazemos tudo bem, mas porque é que aquela jogada não entrou, e eu percebo que os treinadores, mais do que qualquer outra pessoa que trabalha, mais que os jogadores, mais do que os elementos do staff, os treinadores, e aí vou fazer a pergunta para rematarmos também aqui este assunto: é fácil desligar aquilo todo? Eu lembro-me aqui de uma história de não vou dizer quem, mas um treinador até de futsal, que uma vez foi quando foi desafiado, ele contou isto, foi desafiado a ser treinador de futsal, ele era capitão de equipe, mas alguém percebeu que já não dava mais, e disse para ele dar o treino, e ele disse que foi relutante dar o treino, mas quando saiu do treino, quando foi para casa, já ia a pensar nos exercícios que ia fazer no dia a seguir. Consegues desligar facilmente? Sim, não é fácil. O futebol, pelo mediatismo que tem, pela forma como entra na sociedade, na família, não é fácil. No meu caso, em concreto, eu consegui desligar muitas vezes, porque existem inúmeros processos relacionados com os diferentes fatores que contribuem para o sucesso, que constantemente estão na minha mente, não é? Existem diferentes processos a acontecer, porque o futebol é multifatorial, são muitos fatores que contribuem para o rendimento, para o sucesso de uma equipa dentro de campo, para o sucesso de uma instituição enquanto um todo, e esses fatores eles dependem de muitos processos que estão a acontecer constantemente. E quem tem uma visão multifatorial do rendimento, preocupa-se, foca-se em todos eles, e a posição de um líder é essa também, é não permitir que nada perturbe, que nada iniba o sucesso que uma equipa tem que alcançar. Então eu acho que é muito difícil isso acontecer, embora eu tento-me cada vez mais autodisciplinar para que em determinados momentos consiga desligar, porque depois existem outras partes, outros aspectos do meu ser, né, que precisam que esse processo aconteça, esse desligar aconteça, porque não pode ser só o treinador e o líder que sejam valorizados. A parte do homem, e eu enquanto homem preciso disso. Eu preciso de praticar desporto, eu preciso de viver relações de uma forma intensa fora da profissão, com a família, com amigos, preciso de socializar fora do contexto da profissão, e é algo que eu pouco a pouco tento equilibrar, mudar e equilibrar, porque sabemos que o futebol é muito, muito exigente, para que se tenha sucesso é muito exigente. Para andar por andar, acho que os mínimos servem, não é? Dar o exemplo, ser dos primeiros a chegar, os últimos a sair, mas depois desligar rapidamente, para se ter a certeza que se vai conquistar os objetivos e ter sucesso. É isso, muitas vezes as 24 horas não chegam, não são 24, é uma forma de falar, mas 20 horas, 18, a gente desliga um pouco quando dorme, porque acorda de manhã às 6 ou 7 da manhã,
passa o dia todo envolvido na profissão, no futebol, vai dormir, antes de dormir à noite ou há jogo de Champions, ou há jogo de um campeonato estrangeiro, ou há jogo da nossa liga, há jogo de outras equipas. Então, e os jogos acabam 9 horas, 10 horas. Quando é que desligamos do futebol? Nunca desligamos. Não é? Fala-se muito da pressão de ganhar, não é? A pressão de ganhar dos três grandes, tem que ganhar sempre. Mas se calhar essa é a pressão mais fácil. Eu vou perguntar aqui, pergunto aqui diretamente, essa pressão é mais fácil tendo em conta a pressão daqueles que têm de jogar, e eu não quero dizer isto da maneira errada, mas para não perder, ou seja, têm que lutar pela sobrevivência, não é? Exatamente. Isso acaba por ser ainda mais desgastante quando estão no limbo. Qual é a tua opinião? Sim, essa questão da pressão, para mim, eu nunca tive pressão de ganhar ou ter que ganhar para lutar para subir divisão, ou ter que ganhar para não descer divisão. Essa pressão para mim é algo que existe diariamente. A pressão de ganhar é algo que nós nem deveremos sentir, é algo inconsciente que fala sobre isso, mas na realidade a pressão que tem que existir no futebol é uma pressão momentânea, a cada dia trabalha, a cada momento trabalha. Essa pressão de cada momento, que muitas vezes nos clubes organizados ela já existe. Eu dou o exemplo, a pontualidade em clubes altamente organizados, em clubes grandes, é algo natural. Se vamos para clubes mais pequenos, clubes de divisões inferiores, se vamos para algumas culturas noutros países ou noutros continentes, a pontualidade é algo que um jogador chegar 1 hora antes, 1h30, 40 minutos é igual. E às vezes até dentro do nosso próprio país, às vezes isso acontece. Então, essa pressão é algo ligado à disciplina, a pontualidade, como a disciplina alimentar, como a disciplina física, como a disciplina tática. Não é? É algo que nos clubes altamente organizados ela já existe de forma inconsciente, é algo natural. E quando os jogadores vão para dentro de campo, não sentem essa pressão para o rendimento, para ter que ganhar. Aquilo que eu tento sempre incutir nas pessoas que me rodeiam, sejam jogadores, staff técnico, departamento médico, departamento de futebol, qualquer estrutura, é que as pessoas entendam que os processos têm que ser dessa forma, a pressão tem que ser diária a cada momento que nós vivemos de relação profissional, para que a gente faça disso um hábito, isso passa a ser um hábito diário. E quando chegamos àquele momento semanal do jogo, essa pressão não existe. Nós já sabemos que trabalhamos e vivenciamos todos os momentos da semana com a tal pressão, com a tal exigência diária, que o ganhar, o perder ou empatar não está diretamente ligado à pressão. Está muito provavelmente à satisfação, ao prazer de disputar o jogo. No meu caso, a pressão às vezes também acontece quando eu sinto que esses momentos diários durante a semana não são vividos com essa intensidade, com essa disciplina, com esse rigor, e sentimos que às vezes a preparação não é aquela que nós desejávamos para que estivéssemos melhores preparados para ganhar. Para disputar os 3 pontos, independentemente do campo ou da equipa que defrontamos, irmos muito, muito preparados. Então, a pressão, no fundo, é resultado de processos mentais que nós temos que habituar a nossa mente diariamente para que depois isso não seja só um momento do jogo. Ora, vamos aqui avançar, até porque tinha aqui algumas coisas que eu gostava de saber e ainda daquilo que tinha aqui previsto, ainda só fiz uma pergunta, portanto vamos então andar aqui um bocadinho. Tu és um homem, e eu sei, já daquilo que estudei, daquilo que li, e do pouco que já tive a oportunidade também de conviver um pouco contigo, que gosta de agregar valor, conhecimento. O que é que tu propões para as tuas equipas? Varia de equipa para equipa?
Qual é que é... O que é que tu gostas de que as tuas equipas mostrem em campo? Sim, acima de tudo, que as minhas equipas sejam equipas que alcancem aquilo que é proposto institucionalmente e socialmente. Felizmente ou infelizmente, depende da perspectiva, aquilo que é proposto em todas as instituições a nível interno, ou social ou externo, é vitória, é ganhar. Seja qual for a equipa, em qualquer país e qualquer divisão, o que todas querem é ganhar. Só que muitas vezes o ganhar pode ser alcançado de diferentes formas. Aquilo que eu proponho sempre é um equilíbrio entre aquilo que são os valores máximos, os valores metodológicos, os valores humanos, físicos, técnicos, táticos, e aquilo que é a realidade, que é possível. Um equilíbrio, sabendo que quando esse equilíbrio não é possível, o valor da honestidade, da humildade, da lealdade para com os outros é muito importante. E aquilo que eu sempre fiz foi olhar aos objetivos dos clubes. Eu nunca, em clube algum, coloquei em primeiro lugar os meus objetivos e passo às expressões, por exemplo, o meu modelo de jogo, as minhas ideias, o meu jogar, nunca esteve à frente daquilo que é o ganhar da instituição, o alcançar os objetivos da instituição. A minha vida foi toda futebol. Eu joguei futebol de uma forma amadora, depois formei-me em futebol na universidade, no ensino superior. Trabalhei no futebol ao alto nível em diferentes clubes, em diferentes competições, com grandes treinadores. E sempre meti dentro de mim próprio que o objetivo principal seria alcançar sempre os objetivos. É isso que é o mais importante da vida. Em tudo, é nós alcançarmos os objetivos. O objetivo de ser feliz enquanto vivemos, os objetivos de educarmos bem os filhos, os objetivos de conquistarmos o objetivo que a instituição também se propõe. Naturalmente, quando é possível, eu gosto daquilo na totalidade, daquilo que o futebol nos dá, não é? E não posso ser hipócrita a negar isso. Eu poder ser uma equipa ter uma equipa que domine o jogo em termos de posse de bola, em termos de oportunidades criadas, em termos de número de passes estabelecidos entre os diferentes jogadores, uma construção apoiada desde do nosso guarda-redes, passando pela nossa linha defensiva, a nossa linha média, até chegar à baliza adversária. Eu não nego que é algo que me realiza, mas não é agora. Sempre foi assim. Há 20 anos, 15 anos, 20 anos que tenho esse pensamento. Só que muitas vezes nós temos que ser estrategas de uma forma equilibrada para que seja possível colocarmos um prazer maior nos nossos atletas, nos nossos adeptos, desde que seja possível alcançar o objetivo. Eu dou o exemplo, por exemplo, na temporada passada nós, no Estrela da Amadora, quando sentimos que tínhamos a estabilidade da equipa que já vinha no segundo ano, já vinha do ano anterior, do ano da subida, e tínhamos a estabilidade com a utilização de jogadores que já entendiam as ideias, havia cumplicidade tática dentro do campo, tentávamos jogar um futebol que nos desse prazer, que nos orgulhasse, e foi isso que fizemos contra os grandes, por exemplo, ou pelo menos na maioria dos jogos contra os grandes foi isso que aconteceu. E é isso que eu me proponho. Eu proponho-me ao máximo daquilo que é possível dentro do futebol em todos os momentos ofensivos, defensivos, nas transições, nas bolas paradas, tudo. Nós, no momento defensivo, sermos uma equipa altamente pressionante, não permitir que o adversário dê 2 ou 3 passos quando sai desde o seu guarda-redes, mas muitas vezes, estrategicamente, nós não conseguimos ter capacidade individual e até institucional, até logística, muitas vezes, para desenvolver processos que depois se reproduzam dentro do campo. Então é sempre um equilíbrio, mas eu tento sempre que aquilo que tem maior valor, mais prazer para todos os envolvidos, seja possível de executar e de alcançar. Ora,
se não quiseres falar muito do que eu te vou perguntar a seguir, eu compreendo, até porque é fresco. Tu sais do Estrela da Amadora para ir para o Portimonense e pouco depois deixas o Portimonense, não é? És tu que deixas o Portimonense, queres falar um pouco sobre isso, queres explicar o que se passou, ou queres simplesmente encerrar o assunto? Não, assim, para Porque mim... não é normal, não é? Sim, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa honesta, que não ando aqui com jogos mentais, a ocultar o que quer que seja, a negar o que quer que seja, só que existem temas que dizem respeito realmente à parte mais interna de quem gera uma carreira, neste caso eu, as pessoas que me rodeiam. A questão do Portimonense foi uma etapa rica, muito enriquecedora, a nível de tomadas de decisão a diferentes níveis, de ponderação da minha carreira. O que aconteceu foi algo que não deveria ter acontecido, infelizmente, mas é algo que é normal. É algo que é normal, não diz respeito só a mim, diz respeito à outra parte, que é a instituição. Ora, a época passada no Estrela da Amadora foi difícil, a manutenção foi alcançada. Fala um pouco dessa época, uma época, e tivemos aqui, e tivemos a oportunidade de falar sobre isso. Falei com o Jorge Batista, que é uma das poucas coisas que ele se arrepende. Dito aqui no podcast, foi a crítica que fez ao Estrela da Amadora nessa temporada, a temporada passada, no jogo do Porto, salvo erro. Porto em casa, sim. Tu falaste aí de jogos com os grandes e há o jogo com o Sporting, que apesar de não terem ganho, jogos com o Sporting, apesar de não terem ganho, são jogos em que o Estrela da Amadora mostrou que conseguia ferir os grandes. Ficaste satisfeito com aquilo que alcançaste? Acho que estava para ser um bocadinho mais, e que os treinadores querem sempre mais, ou foi uma grande vitória terem mantido na primeira divisão? Sim, começando já pela parte final, naturalmente que eu queria mais. Foi uma grande vitória, mas eu queria mais, até porque falámos de uma segunda época juntos, todos juntos, a darmos continuidade àquilo que tinha acontecido na primeira época, embora na segunda liga, embora num projeto que não era para subir, era há 2 anos, era um projeto que nós nos propomos a subir em 2 anos e conseguimos logo no primeiro, e depois de uma época anterior muito difícil, onde alcançaram a permanência na segunda liga na penúltima jornada. Então foi uma primeira época muito difícil, a jogarmos no Jamor, a jogarmos em Leiria, a jogarmos em Rio Maior, em diferentes locais, nos primeiros 6 meses, mas conseguimos ir desenvolvendo processos que estabilizaram a equipa num grau de rigor tático, de compromisso técnico e institucional, que nos levou a caminhar para a subida. Sentimos um pouco, eu pessoalmente senti um pouco, não sei se é injusta a palavra certa, mas o facto de não termos subido direto, tivemos nessa posição, tivemos um jogo inclusive que poderíamos, o jogo em casa com o Moreirense, tivéssemos ganho, penso que iríamos lutar até ao final do campeonato pelo primeiro lugar com o Moreirense. Ganhássemos esse jogo, começou-nos a correr bem, a ganhar 1-0 ao intervalo. Depois acabámos por perder esse jogo, o Moreirense carimba até a subida de divisão, e nós acabámos por perder o segundo lugar, mas mantivemos o play-off, eliminámos o histórico Marítimo, uma equipa que realmente não merecia, e há 40 anos que não estava, penso eu, que não estava na segunda liga, mas com todo o mérito nós conseguimos realmente vir para a primeira liga, demos continuidade. Penso que o jogo, por exemplo, com o Futebol Clube do Porto, é um jogo que eu entendo a crítica, porque foi uma crítica em relação à eficácia técnica, foi específico nesse aspecto, o Jorge,
Sim. Foi específico, a quantidade de golos que nós falhamos, de oportunidades, mas o que é certo é que a nossa atitude, a forma como nós entramos no jogo, foi uma equipa que quis dominar um grande, embora dentro da sua casa, mas quis dominar, e dominámos. Tivemos mais posse de bola, mais oportunidades, pressionámos alto, tivemos um jogo de posse muito interessante, de procura da profundidade, tivemos inúmeras ocasiões de golo, e, e fez daquele jogo um jogo muito rico do ponto de vista emocional. Pena que não tivéssemos feito realmente, no mínimo, 1 ou 2 golos, que teria sido o justo. Mas ainda bem que o Jorge tocou nesse tema, porque eu entendo perfeitamente. O Estrela era uma equipa que vinha da segunda Liga, pouco conhecida, a forma como jogava ou não jogava, e depois chega àquele jogo, poderia ter ganho o jogo, e a crítica foi para a parte técnica, mas acho que o que deveria prevalecer é a nossa ousadia, o nosso rigor tático, a parte coletiva, embora lá está, jogando bem, sendo uma equipa alegre, uma equipa que proporciona, naquele jogo, proporcionámos espetáculo, mas não ganhámos, não fomos eficazes. Então levámos com a crítica na mesma. Então, por isso é que às vezes leva os treinadores às vezes a ser mais pragmáticos ou não, porque o que eles querem no fundo é ganhar. E eu estou nesse equilíbrio. Foi o que não aconteceu, por exemplo, ou a mesma coisa que aconteceu com os jogos com o Sporting, não é? Nós fomos das equipas que mais golos fizemos ao Sporting, nós perdemos 3-2 em Alvalade, tivemos a perder 1-0, virámos para 2-1, depois o Sporting virou para 3-2. Foi um jogo altamente espetacular para quem assistiu a esse jogo, quer do ponto de vista tático, quer do ponto de vista físico, a intensidade que aconteceu. E eu acho que assim é que devem ser os jogos. Na Amadora foi exatamente a mesma coisa, nós começámos a ganhar 1-0, depois o Sporting virou para 2-1, e nos 2 jogos a gente acabou por fazer 3 golos ao campeão nacional, acho que com todo o mérito. Perdemos os 2 jogos com o mérito do Sporting, e temos que respeitar isso, mas a época do Estrela acabou por ser positivo, porque alcançámos os objetivos, e não foi mais porque infelizmente a parte do crescimento institucional, da parte logística diária de trabalho, algo que nos condiciona muito, que condiciona também outras equipas que certamente sofrem um pouco destes problemas, porque depois aparecem as lesões, aparecem os problemas que tiram a estabilidade ao rendimento, à execução dos processos dentro de campo. Nós vemos isso até pelos clubes grandes, quando perdem um ou dois dos jogadores mais importantes, é algo que é tema a semana toda, é tema de justificação para a falta de rendimento. Quando são equipas médias ou mais pequenas, é igual, não muda a lógica. E nós sofremos esse aspecto, ou esse aspecto aconteceu constantemente no Estrela. E infelizmente até por um acontecimento triste, que foi a lesão por fratura de tíbia e peróneo do Diogo Fonseca, que era o central, estava emprestado pelo Sporting de Braga. Quando nós estabilizamos o rendimento e poderíamos ter alcançado a permanência 2 ou 3 jornadas antes do fim, voltámos a sofrer instabilidade no setor defensivo. É algo que nós não controlamos. Podemos controlar institucionalmente se melhorarmos as dinâmicas de treino, as condições de treino diária, mas tudo o resto, naquele caso foi uma pancada, foi uma disputa, foi um duelo. O que depois constatamos é que também há processos que a gente não controla, mas em termos daquilo que me realiza é isso, é tentar praticar um futebol espetacular, como foi o do Estrela em muitos momentos, sabendo que depois existem outros aspectos que não dependem só do treinador, não ter as ferramentas, não ter os jogadores... Ficar sem elas a meio da época. Exatamente. Eu estou-me a lembrar aqui de um Benfica Farense, período de Covid, 3-2 também, logo a abrir. Portanto, o Farense que tinha acabado de subir, Exatamente. com o miúdo, o Ryan Gold, também a fazer das suas, também. E já lá vamos ao Farense. Agora vamos voltar aqui ao passado, vamos regressar ao passado. O que é que fez abandonar Portugal? Eras analista no Sporting Clube Braga, mas arriscaste ir para o Brasil numa carreira como treinador. Sim, o ir para o Brasil foi na sequência daquilo que eu sou como homem. Mas é um risco. Foi um risco assumido. Não foi um risco, na minha perspectiva não foi um risco. Porquê? Porque
o Brasil sempre foi um país, continente, pelas suas dimensões territoriais e a dimensão do futebol que agora se comprova, não é? Até pela quantidade de treinadores portugueses que vão e pelo impacto que tem a nível mundial, pela massa adepta, pela dimensão dos clubes que tem. É o país do futebol. Aconteça o que acontecer, o Brasil sempre vai ser, nas próximas décadas, se calhar nos próximos 50, 100 anos, vai ser o país do futebol, porque territorialmente sempre vai ter aquela dimensão, a nível da dimensão da população das cidades e do número de adeptos que vão ao estádio, sempre vai ser assim. A economia dentro do futebol é uma economia que cresce, cada vez tem mais poder, e a visão que eu tive em querer conhecer, em querer vivenciar, experienciar o país do futebol, foi algo que para mim não foi um risco, era uma etapa que eu tinha que percorrer para aprofundar a todos os níveis, a nível de relações humanas, a nível de conhecimento metodológico, a nível social, tudo aquilo que acontecia naquele país. E mesmo que isso não trouxesse o resultado de eu caminhar para a carreira de treinador principal. Acabou por ser lá o passo ao mais alto nível para ser treinador principal, mas esta decisão foi na sequência daquilo que eu fui sempre como homem, porque eu sempre tentei ser jogador de alto nível, fui simplesmente de uma forma amadora, e depois tentei ser profissional de futebol ao mais alto nível, por isso é que fui para a universidade, por isso é que me licenciei, tentei complementar as vivências que eu tive enquanto atleta como profissional formado e habilitado academicamente. Depois vivi desde muito cedo o nível profissional do futebol português em clubes, por exemplo, como a Naval, 1º de Maio, na Primeira Liga, a Académica de Coimbra na Primeira Liga, o Sporting de Braga, que lutou pelo título até à última jornada, do Mr. Domingos Paciência, que foi finalista da Liga Europa e que entrou pela primeira vez na Liga dos Campeões. Eu estive envolvido nesses processos diários, semanais, que culminaram com esses dados, com esses factos históricos a nível desportivo dentro desses clubes. E no Sporting também, na altura, com o Domingos, com o Mr. Ricardo Sapinto, com o Mr. Josualdo Ferreira, e depois surge essa oportunidade de poder conhecer o país do futebol. E quando surge o clube do Atlético Paranense, que é dos clubes mais modernos da América Latina e até a nível mundial, com projetos muito sustentabilizados, muito desenvolvidos, muito direcionados para aquilo que é o futuro do futebol, cativou-me a dar esse passo. Por um lado, fiquei triste de não continuar com o professor Josualdo na ida para o Egito, para o Zamalek, mas foi o início depois daquilo que viria a ser a minha carreira enquanto treinador principal, e foi determinante até para aquilo que eu sou como homem, como líder, principalmente como homem, como líder, como treinador, talvez a nível fisiológico, a parte física, a cultura física a nível do método no Brasil também é algo já era, em 2014 já algo muito... Eu lembro de sair aqui, recolher os dados era algo ainda pouco desenvolvido, pouco procurado. Quando chego ao Atlético Paranaense em 2014 já havia as diferentes equipas do clube a treinarem com o GPS, a treinarem com o cardiofrequencímetro, e penso que 2 anos depois, em Portugal, acabou por ser pegar moda e ser método até para o processo, para a ponderação e para a preparação do treino. Então, essa parte física foi algo que me completou na minha visão como treinador. Como homem, como líder, aquilo que eu vivi no Brasil foi determinante para a base que vai estando em desenvolvimento até aos dias de hoje. A verdade é que até recebeste um elogio do Lula. Fala-me lá um pouco
Sim, Uma vitória da Ferroviária, né? No Paulista? no Campeonato Paulista. Campeonato Paulista, em casa do Palmeiras. Casa do Palmeiras, isso foi em 2016. Minhas vivências no Brasil foram, ao longo de 2, 3 anos, foram muito intensas, porque eu comecei no Atlético Paranaense, estive lá uma temporada, cerca de uma temporada, onde treinei o Sub-23, a equipa satélite na Série C, que era o Guaratinguetá, com os atletas Sub-20 do Atlético Paranense. Treinei a equipa principal no Campeonato Brasileiro em 2015. Foi aí que me estreiei no Brasileirão, no Morumbi, São Paulo, Atlético Paranaense. Foi algo, para mim, foi impactante, foi algo marcante. E depois, todas as experiências que vieram a seguir, acabei por ser colocado dentro do Atlético Paranense, colocado no projeto do Clube Satélite, que era a Ferroviária, no campeonato estadual em São Paulo. E foi aí em 2016 que fizemos uma campanha inicialmente espetacular, porque fomos ganhar à casa do Palmeiras, fizemos um grande jogo em que empatámos 2-2 contra o Corinthians. Então era o Tito, o treinador principal. Uma equipa com jogadores internacionais, uma equipa muito forte. E nesse momento surge esse destaque mediático em que o então Lula da Silva acaba por ter essas declarações em que elogia o nosso trabalho, o nosso desempenho e aquilo que era a minha pessoa. Tínhamos pessoas em comum que acabaram por dialogar acerca do desempenho da equipa da Ferroviária, e esses elogios foi algo natural, foi algo genuíno, e foi algo que realmente ficou marcado para mim, né, visto ser quem é. Qual foi a coisa mais estranha que te aconteceu no Brasil? Mais insólita? Sim, mais insólita, mais estranha, um pouco pela negativa, não é? Porque é algo que eu comparo até agora. Vivi uma situação recentemente por causa dos incêndios que deflagraram ali na região de Aveiro, que foi o facto de eu utilizar o GPS, o Waze, nas deslocações, né? E em São Paulo eu nunca tinha experienciado isso, né? Infelizmente existem zonas problemáticas, favelas, em que realmente é extremamente perigoso nós cometermos um equívoco, um erro, numa rua, porque podemos mesmo perder a vida, né? Podemos morrer, e é algo perfeitamente normal. Estamos no sítio errado, somos baleados, o carro é baleado e o facto é que não deveríamos estar ali, ponto final. E aconteceu-me isso, foi algo que eu também levo para toda a vida, foi o pânico, porque eu já sabia que isso era algo que não deveria acontecer, mas aconteceu-me em São Paulo, em 2017, ao regressar de São Paulo para São Bernardo. São Bernardo é também em São Paulo, mas dentro de São Paulo, que é uma região com muitos milhões de habitantes, uma cidade com muitos milhões de habitantes. São Paulo é uma cidade mais ali na periferia, e aconteceu-me isso, ir distraído, e quando dou por ela estou ao entrar ou no meio de uma favela, e foi muito, muito impactante, de forma negativa, naturalmente, porque pensei que aquilo que víamos em filmes, aquilo que víamos nas notícias, poderia estar-me a acontecer também. Felizmente eu consegui logo cortar, nem olhei para o GPS, entrei no primeiro corte à direita ou à esquerda, consegui voltar, acho que vinha em sentido contrário, e quando saí daquela região, daquele bairro, eu estava fora de mim, tive que parar o carro e acalmar-me, porque percebi que realmente o nosso mundo em Portugal, na nossa vila ou na nossa cidade, na Europa, é muito diferente daquilo que se vive no Brasil, na América Latina, na Ásia, em África.
E são experiências extremamente enriquecedoras, que depois lá está, impactam, depois incidem muito sobre aquilo que nós somos, como, neste caso, como homem, e depois até como líder. E para mim foi uma das pequenas experiências, porque elas foram inúmeras, que me valorizaram, que me fizeram ver a vida e a liderança de forma diferente. Porque sentir que a vida poderia terminar ali, porque isso, por exemplo, no Rio de Janeiro é algo extremamente constante. Todos os momentos nós vemos notícias que um turista ou alguém por engano entrou na favela, foi morto, um casal que foi morto, um dos idosos foi morto. Infelizmente existe muito isso no Brasil. É uma das coisas negativas, é a violência, porque o Brasil é um país espetacular, fantástico, com coisas mesmo formidáveis, mas uma das coisas negativas é a parte da violência. E esse acontecimento foi um dos que me marcou, a par de muitos outros. Muitos outros. Que tiveram impacto também nessa parte do homem e do líder. Um dos outros foi a morte da equipa da Chapecoense. Também foi algo que eu vou levar para toda a vida, vou falar sempre nisso, porque é algo que nós, seres humanos, muitas vezes somos levados a negligenciar. Nós negligenciamos esses acontecimentos. Nós, enquanto seres humanos, temos esse problema da memória, que vamos perdendo ao longo desde que nascemos. O tempo faz com que isso aconteça, e nós, no momento em que vivenciamos esses momentos, eles têm impacto sobre nós, sobre o homem que somos ou a mulher que somos, sobre o líder ou não, porque todos nós somos líderes em casa, mas depois com o tempo passou no caso dos bombeiros, no outro episódio recente que tivemos. Agora toda a gente lembrou os bombeiros, daqui a uns meses já esqueceu outra vez, daqui a uns meses já esqueceu. Acontece quando é os polícias, quando é os professores, quando foi o Covid, os médicos, só se falava nos médicos, mas depois as pessoas esquecem. Eu tento, na minha forma de ser enquanto homem e líder, tento que isso não se esqueçam, e os meus jogadores sabem isso, que todas as equipas eu lembrei e lembro constantemente esse episódio, como outros dentro do futebol, para não ser também demasiado uma carga muito negativa da vida, não é? Porque nós temos que viver a vida com alegria, música, com prazer diário, com emoções muito positivas, mas pontualmente nós temos que lembrar que a vida é realmente a vida, não é a profissão, não é os resultados, a pressão, o stress, o dinheiro, o bem material. A vida é o mais importante daquilo que nós temos enquanto seres humanos. E então os exemplos dentro do desporto, a equipa da Chape, o que aconteceu ao Tito Villanova, ao Salah, que foi o avião quando foi de Nantes para o Cardiff, penso eu. Sim. E isso é algo que está relacionado com o homem e com o líder. E no Brasil eu tive os primeiros momentos altamente impactantes que me fizeram de mim melhor homem e melhor líder. E deixando aqui esta parte com mais tristeza, não é? É no São Bernardo, tu treinas um jovem jogador de seu nome, e esteve recentemente aqui na Luz a jogar, Samuel Lino. Hoje em dia já toda a gente sabe quem é o Samuel Lino. Tu esperavas que ele chegasse tão depressa a um patamar como o Atlético de Madrid? À altura, qual é que era o potencial que tu vias no Samuel? Assim, eu esperava, e há pessoas que trabalham diretamente com o Samuel Lino, sabem disso, porque eu acho que das coisas mais importantes que a comunicação, que a parte digital da sociedade hoje nos deve dar é a honestidade da comunicação, é a frontalidade, aquilo, quanto verdade é aquilo que nós comunicamos e não o contrário. E as pessoas que trabalham e que estão diretamente ligadas ao Samuel desde essa altura sabem perfeitamente que eu sempre perspectivei isso. O Samuel trabalhou connosco com 17 anos no Campeonato Paulista de 2017. Ele não se estreou, teve connosco o campeonato todo, era um menino, mas sempre perspectivámos
esse futuro para ele, porque o nível de execução técnica que ele tinha, dos seus dribles, a capacidade de aceleração e principalmente uma coisa, aquilo que ele era como um menino, como homem, a parte humana dele levou a que é das coisas que eu mais privilegio e eu acho que tenho a certeza que mais possibilidades dão a um atleta de ser um jogador de alto nível. É a parte mental, aquilo, é os valores que eles têm, é os atributos mentais que eles têm. E o Samuel tinha isso. Ele dali acaba por ser emprestado ainda aos sub-20 do Flamengo, volta ao São Bernardo, depois dá o passe de vir para Portugal. As pessoas que estão com ele acabaram por o ajudar. Inicialmente era para ser integrado no sub-23 do Gil Vicente, da equipa do Vítor Oliveira. Nesse ano, aquilo que eu me lembro, não foi criada a equipa do Sub-23. O Mr. Vítor Oliveira, que Deus o tenha a descansar e a olhar por todos nós, acaba por o integrar, por o ajudar, por o desenvolver na equipa principal. Não era para fazer parte, mas acabou por ficar, porque naquele ano o Gil não criou a equipa de Sub-23. E o que é certo é que depois cresceu muito ali com o Mr. Vítor e com todos os treinadores que o ajudaram, e o passo para a Liga Espanhola foi só uma mera consequência daquilo que ele já vinha a fazer e de forma muito natural. Infelizmente nenhum dos grandes teve essa visão, como aconteceu com outros jogadores de nível muito alto, que passaram por clubes mais pequenos da nossa liga, e que infelizmente, porque às vezes os clubes grandes também não conseguem contratar tudo e todos, e os clubes estrangeiros chegam primeiro. Sim. E foi o caso, né? E foi o caso. Ora, falaste aí de um grande homem do futebol, um homem consensual, Vítor Oliveira, que acaba por ser é o rei das subidas, não é? A certa altura, não sei, mas penso que ele será um pouco fartado de estar nos holofotes e também de alguma injustiça do futebol e dos projetos desportivos, e de certa forma quis ficar mais na sombra e ajudar a fazer projetos de subida, né? Conseguiu muitos, não sei se estou a ser justo ou não, mas esta é a ideia que eu tenho de fora, de um homem que nunca conheci, mas que sempre admirei. Tu também tens, parece, um dom para fazer subir equipas, né? Subiste 3, pode parecer fácil, porque há quem o Vítor Oliveira fez recorrentemente, tu fizeste 3 vezes, mas a segunda liga às vezes parece mais um poço sem fundo do que propriamente algo fácil de vou sair e conseguir. E a prova disso temos por exemplo o Marítimo, que já lá que foi com o Estrela da Amadora que acabou por descer. Temos mais equipas, como aqui à cabeça, por exemplo, o Tondela, o Passos de Ferreira, equipas com o Passos Ferreira, equipa com um clube com estrutura. Não é fácil subir uma equipa na segunda divisão. Um campeonato completamente diferente ou não da primeira. Tem características específicas. Como é que se prepara uma equipa para subir? Qual é que é a tua perspectiva sobre isto? É porque tu consegues subir Famalicão, que não subia há largos anos. O Farense, idem. E o Farense, digo eu, que teve o azar de, quando subir, ser em período de Covid, porque o São Luís sem Covid é completamente diferente. Se calhar não teria descido. E também agora aqui faltar a outra equipa, o Estrela da Amadora. Conta-me como é que sobe equipas assim na segunda liga, porque eu tenho perfeita noção que não é fácil, até para aquilo que tu dizias, que há equipas mais preparadas, se calhar a pressão é outra, não há as mesmas condições, os campos são outros. É assim, depende, não é? Estas equipas que eu vivenciei também tinham esse aspecto em comum, que eram equipas históricas, com grandes massas adeptas, que vinham também num processo de estruturação para a Primeira Liga. Ou seja, criar condições, criar dinâmicas, criar rotinas diárias de equipas de Primeira Liga. E sabemos que hoje em dia a Liga, e muito bem, é altamente exigente que um clube e os seus profissionais estejam preparados para estar na Primeira Liga. Então torna-se um pouco mais difícil. Mas no meu caso,
até pela formação multidisciplinar que eu tenho, pela visão multidisciplinar que eu tenho, eu vejo isso de uma forma muito, muito natural. Desde que o alinhamento, o entrosamento humano, estratégico, metodológico, com todos os intervenientes, que vai desde a administração, aos jogadores, aos departamentos, esteja extremamente coeso, que esteja extremamente fechado. E quando assim é, eu também acredito que não é difícil. Eu pessoalmente acredito que não é difícil, porque está também diretamente ligado às competências, à capacidade que eu sei que eu tenho e que posso desenvolver nas pessoas que trabalham comigo. Mas depende também, os clubes depende também do momento anterior, né? Clubes que vêm da Primeira Liga, como foi os que mencionaste aí, e este ano o Portimonense, o Chaves, o Vizela, foram equipas que foram para a Segunda Liga. Acabou o campeonato da Primeira Liga, passado um mês e meio já estão a preparar a época seguinte num patamar inferior, em que muitas vezes acontece reestruturações até do ponto de vista financeiro, jogadores que acabam por ser forçados a reduzir os seus salários, por motivos contratuais, outras vezes são forçados a sair dos próprios clubes, alguns que decidem permanecer, mas têm que fazer um ajuste também nas suas vidas pessoais. Então esse é um aspecto. Além da carga negativa que é transportada da época anterior. O facto dos adeptos, por exemplo, muitas vezes, ao longo de meses, sentirem o sabor da derrota ou de não ganhar, é algo que inconscientemente mexe com o clima do clube, seja de uma forma social, de uma forma externa ou internamente. Então é necessário processos pedagógicos, didáticos, processos de quem lidera para incidir sobre esse clima. E naturalmente o principal são as vitórias, não é? É tentar ganhar. Mas o ganhar é consequência de muitos processos diários, até se chegar ao ganhar. Durante o campeonato são desenvolvidos muitos processos na pré-temporada, durante a semana, mesmo depois do início do campeonato, que têm que culminar com as vitórias, para depois, de uma forma natural, o clima do clube, principalmente a nível dos adeptos, ser um clima positivo. Então são essas particularidades que existem no futebol, depois no futebol da Segunda Liga, depois Sim. Também às vezes as condições em que se disputam os próprios jogos, cada vez está melhor. A Liga exige bons relevados também na segunda, existe o VAR na Segunda Liga, mas ainda existem algumas diferenças, pequenas diferenças, mas elas existem. Então essas particularidades também é preciso conhecê-las. Mas, em grosso modo, os principais fatores não são muito diferentes daquilo que acontece na Primeira Liga, uma equipa que luta para garantir a permanência, uma equipa que luta para a Europa, até porque muitas vezes essas equipas passam muito rapidamente de uma equipa, por exemplo, o Arouca é o exemplo disso, uma equipa que há pouco tempo tinha estado na Segunda Liga, aliás, até caiu para o Campeonato de Portugal, depois Segunda Liga novamente, subiu para a Primeira Liga, época passada qualificou-se para as competições da UEFA, já aconteceu a outras equipas, esse processo. Então não são processos muito distintos de liderança metodológica, humana, tem algumas particularidades. Essas particularidades, naturalmente, precisamos estar por dentro delas, mas acima de tudo a particularidade maior é a ambição e o humanismo, não é? Termos uma Sim. ambição muito grande e a parte humana também extremamente desenvolvida. Como é que se sentes ouvir o Ricardo Velho ser chamado para a seleção? Sim, o Ricardo Velho, eu muito feliz por ele. É um tema que não quero ocupar muito tempo nisso, porque nós realmente decidimos contratá-lo na época ali da Primeira Liga do Farense, porque neste caso o Mister Ricardo Silva, que trabalhou com ele no Sporting de Braga e que o conhecia muito bem, já previa tudo aquilo que ia acontecer, porque lá está, tal como o Samuelino, tal como o Gaspar, que é a Longa Gaspar, tal como o Ronald está no Swansea, tal como o Marcão que está no
que passou pelos Chaves, Galatasaray, Sevilha, jogadores que nós conhecemos muito bem e sabemos que, como homens, têm virtudes, têm características que pode demorar um pouquinho de tempo, mas vão lá chegar. O Ricardo Velho era isso. Nós decidimos trazê-lo. Na altura ele veio como uma terceira opção ao Hugo Marques e ao Rafael Defendi, porque era um jovem que, embora tivesse uma formação de alto nível ali no Sporting de Braga, não tinha sido 100% da aposta na equipa B, que era a equipa mais importante na formação do Sporting Braga. Penso que 12 jogos, não era um titular indiscutível, alternava entre sub-23, tinha um ou outro guarda-redes que tinha mais utilização do que ele, mas nós prevíamos que isto fosse acontecer, e é mérito dele e do Mr. Ricardo Silva. E naturalmente do Farense, do presidente, e do Mr. Balela, que nos ajudou, Manuel Balela, que nos ajudou também nessa contratação. E felizmente é um ativo e é um jogador que marcou a história do Farense por esta chamada à seleção. Ora, estamos já perto do final. Agora aqui, sim, 4 ou 5 perguntas para responder assim muito rapidamente. Depois queria também falar um pouco sobre aquilo que é a atualidade do futebol português. Mas estas ainda é sobre ti. Qual é o teu campeonato de fetiche? Premier League. Premier League. Quem foi o melhor jogador que treinaste até agora? Não é fácil estar a diferenciar, não é? Porque todos eles... 1, 2, 3. O Samuelino, o Ryan Gold, o Gaspar, o Marcão, em diferentes posições. Sim. Foram realmente jogadores que eu, como treinador principal, trabalhei. E o Diogo Fonseca, o miúdo, que se lesionou, e estou já antecipadamente, tal como o Ricardo Velho, sim, tal como o Samuelino 2017, antecipadamente a falar sobre ele, porque os atributos como homem e até como líder, com 21 anos, que chega em janeiro à equipa do Estrela da Amadora e que depois se tornou titular, antes de sofrer lesão, deu para ver, deu para sentir que poderá ser um jogador de destaque no futuro do Sporting Braga e do futebol português, na posição de defesa central. Fica aqui já o vaticínio. Quem foi o teu maior mentor? Sim, Não quer ser injusto, não é? não quero ser injusto, porque aqui há diferentes áreas. Há a parte humana, porque um treinador nunca não pode separar a parte metodológica da parte dos valores como um líder, ou das características como um líder e dos valores como ser humano. Para mim, os meus pais, a minha família, os meus avós, as pessoas que me ajudaram enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto adulto, numa fase ainda imatura, a estruturar os meus valores humanos, para mim são realmente as pessoas que prevalecerão dentro da minha mente, mesmo enquanto treinador. Depois, em termos metodológicos, existiram todos os treinadores que eu trabalhei, o professor Josualdo Ferreira, devido ao conteúdo, à história que ele tem, a fantástica história que ele tem dentro do futebol português, que eu penso que pouco se tem valorizado, o contributo que ele deu para todos os treinadores, para a formação dos treinadores em Portugal. Acho que foi uma pessoa que teve um impacto muito grande também na minha carreira, e todos os outros treinadores, o Mr. Domingos de Paciência, o Mr. Ricardo Sapinto, Manuel Machado, Mariano Barreto, todos eles tiveram pequenas particularidades que eu fui apreciando, e que também serviram de base para aquilo que eu sou como treinador hoje em dia. A nível internacional, os melhores exemplos, né? O Klopp, o Guardiola, são exemplos, o Diego Simeone, todos eles, dentro da sua característica, são treinadores que eu gosto, porque todos eles são dedicados, todos eles são rigorosos. Depois, se gosta de um futebol mais ofensivo ou mais defensivo, acho que o futebol tem que, acima de tudo, proporcionar a felicidade das vitórias, a felicidade
dos objetivos conquistados aos adeptos, é por isso que eles vão ao estádio. Se uma equipa jogar mais como joga as equipas do Diego Simeone, mas ganharem jogos e forem campeões, os adeptos vão gostar. Se for como o Guardiola ganha jogos e conquista os objetivos, os adeptos também vão gostar. Depois vai gostar mais de um do que outro. Pois. Mas o mais importante é que realmente se conquiste os objetivos e as vitórias, que isso é que proporciona emoções positivas às pessoas. Ora, tu tens tido agora, com certeza, mais um bocadinho mais de tempo para acompanhar a nossa liga no seu inteiro, né? Naquilo que são os jogos. Quem são os jogadores que mais gostas de ver jogar na Liga Portuguesa neste momento? Sim, não é fácil, né? Porque há jogadores que realmente têm um impacto. Os jogadores do Sporting, neste momento, são aqueles que nós gostamos mais de ver jogar. Acho que quem gosta de futebol, independentemente, até porque isso nunca pode existir, a parte clubística, não? Acho que estamos a avaliar futebol e mérito do Sporting enquanto instituição que estabilizou o comando técnico durante várias temporadas, mérito do comando técnico e do Ruben, que realmente tem essa competência para organizar e para fazer jogar a equipa daquela forma. Depois mérito de todos os jogadores, os que permanecem, tenho ali alguns jogadores que permanecem há algumas épocas e que permitem dar estabilidade nas ideias, na rotina, na liderança, nas rotinas, na liderança. Mas o Pedro Gonçalves é um trincão também, penso que está, e o Jóqueres são três jogadores de grande destaque, se tem falado, mas que dá prazer, toda a linha linha defensiva, os centrais, a forma como eles constroem, o grau de risco que colocam na primeira fase de construção, por exemplo, são realmente exemplos de jogadores que nós gostamos de ver e sentimos que proporcionam prazer aos adeptos de futebol, independentemente do clube em que eles estão, sem dúvida alguma. Ora, o Benfica, percebe-se aqui já o elogio indireto às qualidades do futebol da equipa treinada por Ruben Amorim. Consideras que neste momento vai à frente? Quais são as perspectivas que tens para o Benfica de Bruno Lage e para o Vítor Bruno? São dois projetos diferentes, com circunstâncias diferentes, mas dois treinadores que têm desafios similares, que é lutar por ser campeões. O Futebol Clube do Porto, se calhar, ninguém está a apostar neste ano porque baixou-se um pouco as expectativas, mas o Porto joga sempre para ser campeão. Qual é a tua perspectiva daquilo que pode ser o Benfica de Bruno Lage? E já é, um pouco, né? Não sei, se calhar as expectativas subiram agora muito por causa da vitória diante do Atlético de Madrid, e as do Futebol Clube do Porto. Tivemos aqui há pouco tempo o António Tadeia, que dizia que já se via um futebol de autor, mas que ainda vivia, nem que fosse em cima talvez era de um trapézio, ou seja, a correr riscos. E a verdade é que o Futebol Clube do Porto na Liga está a fazer um percurso, só perdeu com o Sporting, mas lá fora já teve um outro sabor, nomeadamente com o Bodo. Qual é que é a tua leitura ou avaliação daquilo que pode ser o Benfica de Bruno Lage e o Futebol Clube do Porto de Vítor Bruno daqui para a frente? Eu acredito que são duas equipas que estão a crescer muito, até porque os dois treinadores não são estranhos, pelo contrário, são treinadores que conhecem muito bem a casa onde estão, e até com processos de forma direta ou de forma indireta, são processos em que eles estavam diretamente ligados. O caso do Vítor Bruno e o caso do Bruno Lage. E são duas equipas a crescer muito, independentemente às vezes de alguma cobrança. Acho que o caso do Futebol Clube do Porto, perante todas as circunstâncias que passou, acho que está a caminhar para tentar lutar pelos seus objetivos. Não quer dizer que os vá alcançar. E o Benfica realmente é uma equipa que estabilizou, porque o Bruno Lage também já nos tinha habituado a isso, à competência dos seus processos, embora na época seguinte ao êxito que teve, acabou por talvez não ser valorizado, não ser protegido. Só quem esteve envolvido no processo é que pode
também afirmar de uma forma convicta. Nós que vemos de uma forma exterior, acho que os clubes têm que ter estabilidade e o Sporting teve essa estabilidade para depois chegar até aqui. No ano seguinte, penso eu, o Ruben, no segundo ou no terceiro ano, não ganhou, depois voltou a ganhar. E acho que é essa continuidade que permite que os clubes depois sejam fortes a médio e longo prazo. E acho que é isso que os adeptos também têm que entender para bem do futebol português. Acho que o Benfica, o Porto fazem falta ao futebol português a lutar pelo título, tal como o Sporting aparentemente está muito forte. Nós precisamos do Benfica, do Porto, do Sporting de Braga, do Vitória de Guimarães, de diferentes equipas também muito fortes a competir por objetivos ambiciosos que depois se reflitam também nas prestações da UEFA. Eu acho que só dessa forma é que nós fortalecemos o futebol português, e acredito que o Benfica e o Porto estão a caminhar para esse momento de estabilização, para que não sejam destabilizarem neste rendimento, porque não seja uma dúvida, não é? Porque neste momento temos a convicção de que o Benfica está a jogar um futebol muito bom, está organizado, está confiante, os jogadores estão nas posições certas, é um futebol muito que se complementa como um todo. O Futebol Clube do Porto começou bem a temporada ao ganhar a Supertaça, depois num ou noutro jogo causou essas dúvidas, e é aí que a cobrança é aí que na minha opinião, para bem das instituições, é aí que não pode acontecer o processo contrário, que é o momento de destabilização. E todos os clubes, independentemente de grandes ou pequenos, precisam desse tempo para estabilizarem. Até porque acho que já a curtíssimo prazo podemos ter a prova disso, porque nem o Vítor Bruno, nem o Bruno Lage são estranhos dentro das respectivas casas, são dentro dos respectivos clubes, são pessoas que conhecem os jogadores, são pessoas que estão identificadas com o nosso país, com o nosso campeonato, e acredito que a curto prazo que vamos ter uma luta muito, muito renhida pelos títulos em Portugal. Ora, já passámos bem para lá da hora. Uma última pergunta, e eu peço-te uma resposta, não digo sintética, mas também uma resposta muito breve. O Ryan Gold foi subaproveitado em Portugal e tinha lugar num grande em Portugal? Sem dúvida alguma. Não é por ter trabalhado com ele, e quem trabalhou com ele na época em que subimos o Farense e em que disputamos a Primeira Liga conseguiu perceber isso, né? É um jogador altamente competitivo do ponto de vista físico, apesar da estatura. É um jogador extremamente agressivo. Quando se fala, por exemplo, do João Neves, né, que esteve no Benfica, apesar de ser de estatura baixa, tinha uma impulsão nas bolas paradas, por exemplo, ofensivas, estava sempre um dos espaços na zona do segundo poste, tinha uma capacidade de impulsão muito grande. Ryan Gold é dentro desse perfil, é um jogador que cresceu muito muscularmente nos 2 anos que esteve connosco, taticamente, porque como homem também é aquele perfil que tem atributos muito, muito, muito positivos para depois para a parte do jogador, e taticamente um jogador muito culto, tecnicamente um jogador capaz de decidir com um passo curto, com um passo longo, com capacidade de finalizar e com uma intensidade muito grande no seu jogo. Na minha opinião, e acredito que não é só na minha, é dos próprios colegas que vivenciaram essa temporada com ele e das pessoas que nos rodeavam, foi um jogador que teria lugar claramente no 11 titular de qualquer um dos grandes em Portugal. Sérgio, muito obrigado. Desejo-te o maior sucesso nas etapas que aí vêm no teu futuro como treinador. Chegou ao fim a nossa conversa. Ora, já sabe, se gostou é clicar aí no like, partilhar e também deixar o seu comentário. Nós voltamos noutra oportunidade com mais um convidado de muito valor. Até à próxima.